Eu sou Everton Souza, diretor-presidente do Instituto Água e Terra, que hoje, aqui no Paraná, cedia o 23º INCOB. Estou aqui com o meu amigo Lupercio Giroldo, ele é da Rebob, ele também é representante do Brasil aí no Conselho Mundial da Água, tem feito um trabalho muito expressivo na gestão dos recursos hídricos brasileiros há muito tempo, né, Lupercio? E eu queria fazer uma pergunta para você relacionada ao papel dos organismos de bacia na gestão dos recursos hídricos brasileiros. O que você me diz a respeito disso? Everton, prazer estar aqui conversando com você. Há mais de 30 anos, gestão de recursos hídricos se fazia nos escritórios, se fazia com decisões políticas de cima para baixo. Ao longo desse tempo, o que se percebeu no mundo inteiro é que se não houver a participação da sociedade, e aí quando eu falo sociedade, todos os atores, todos os segmentos, se essa participação ainda não for assim, vamos dizer, compartilhada, se ela não for integrada, nós não temos gestão de recursos hídricos. O mundo inteiro percebe que somente com o envolvimento da sociedade é que nós vamos conseguir fazer uma efetiva gestão de recursos hídricos. E mais, hoje a escala dos organismos de bacia, ela deu um salto. Hoje nós temos organismos de bacia no mundo, no Brasil, os comitês de bacia, que, face ao que fazem, eles têm governança sobre os recursos hídricos, têm às vezes poder decisório sobre os recursos hídricos. Ou seja, o avanço da participação da sociedade na gestão hoje é irreversível. Não há como você construir uma gestão numa sociedade imposta de cima para baixo. Você precisa da participação das pessoas. O que a gente, evidentemente, torce é para que essas pessoas envolvidas na gestão da sociedade, dos atores, dos segmentos, seja indústria, agricultura, lazer, transporte, não importa, essas pessoas sejam capacitadas. A nossa maior luta é para que as pessoas sejam capacitadas para poder contribuir melhor. Lupercio, você aborda com muita propriedade essa questão dos organismos de bacia. E vamos aproveitar a nossa experiência, a minha e a tua, em órgãos gestores, né? Você no órgão gestor de São Paulo, eu no órgão gestor aqui do Paraná, e dizer também do papel desses órgãos gestores como fator até catalisador mesmo da ação desse movimento pelas águas que representa os organismos de bacia, os comitês de bacia hidrográfica. De que forma você vê a participação dos órgãos gestores, tanto do Estado de São Paulo quanto do Estado do Paraná, porque nós temos uma experiência exitosa, inclusive, de uma boa gestão no Comitê do Paranapanema, que eu tenho a honra de estar presidindo, e também com relação ao papel da Agência Nacional de Águas, que é o nosso órgão gestor das águas federais. Então, vamos aproveitar essa experiência nossa em órgão gestor para falar alguma coisa sobre isso. Eu considero que a participação do Estado dentro de uma gestão de recursos hídricos é essencial, assim como a da sociedade. Isso tem que ser feito em conjunto. Isso tem sido feito no Paraná, isso tem sido feito em São Paulo, isso tem sido feito em vários estados do Brasil. Eu dou vários exemplos, até saindo de São Paulo e do Paraná. Eu falo, por exemplo, do estado do Ceará, que tem uma gestão integrada, governo, comitês de bacia, de há muitos anos. Outros estados, como Minas Gerais, que também tem um trabalho forte nessa importância que dá ao que fala a sociedade, mas também na maneira de fazer gestão. Ao Estado compete outorgar, ao Estado compete, às vezes, enquadrar, ajudar a enquadrar os rios, ao Estado compete licenciar de uma maneira geral, mas o Estado tem que ouvir a sociedade local. Não dá para você imaginar hoje o Estado fazendo gestão, a ANA fazendo gestão a nível de Brasil, sem ouvir as pessoas que estão no Paranapanema, as pessoas que estão no Grande. Dentro do Estado de São Paulo, nós temos uma experiência que vai replicar muito grande. Nós estamos começando a falar como o Tietê, que é um rio eminentemente do Estado, mas que os comitês estão falando junto com o Estado para ter uma governança ao longo de todo o Tietê. Então, isso tem acontecido até hoje de uma maneira que cada vez melhora mais. Eu vejo os órgãos gestores, com raras exceções, infelizmente, os órgãos gestores participando dos comitês de bacia de uma maneira profícua, de tal maneira que dizendo o seguinte: onde temos que investir, o que temos que fazer em conjunto. Eu cito um comitê de bacia do Tietê Batalha, eu sou secretário executivo de um comitê paulista. O comitê ele tem um sucesso absoluto, por quê? Porque ele tem recursos para investir, mas ele também fomenta que órgãos do Estado façam programas de governo baseado no plano da bacia. Então isso é fundamental, a união entre o que o Estado, o poder público pode fazer, com o que a sociedade pode fazer. Essa união é o que faz uma bacia ter sucesso na gestão de suas águas.
Nós falamos um pouco dos organismos de bacia, falamos um pouco aqui dos órgãos gestores. Eu queria que você falasse também desse processo de sensibilização da participação dos diversos setores nessa governança que você se refere. Eu entendo que nós temos ainda muito trabalho para fazer a devida atração para que aqueles representantes que estão dentro dos comitês sejam realmente representativos dos seus segmentos, dos seus setores. É importante nós aqui passarmos, porque alguns setores da sociedade ainda não entenderam a importância do Comitê de Bacia, das decisões que são tomadas lá. Portanto, essa capacitação da participação, esse exercício de representatividade, ele tem que ser realmente exercido de uma forma muito focada no processo de gestão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso passa pela composição realmente dos nossos comitês. Everton, a representatividade é um dos pontos que a gente mais discute dentro dos comitês, porque ele não evoluiu como deveria ter evoluído. Exemplo, às vezes você tem uma instituição forte a nível estadual, mas dentro do comitê ela não exerce uma função como ela deveria exercer. A pessoa que está ali não representa a instituição como um todo, às vezes representa localmente alguma coisa. Nós temos que evoluir na questão da representatividade, estamos evoluindo. Hoje eu posso dizer que dos últimos 20 anos, o nosso grande ganho dentro do Comitê de Bacia foi poder fazer um plano de bacia já ouvindo a todos os atores. Antigamente, 20 anos atrás, se você retrocede, a agricultura não queria participar, a indústria não queria participar, havia um tipo de um receio. Hoje você constrói um plano de bacia ouvindo a indústria, ouvindo a agricultura, que percebe que se não tiver água para todos de uma maneira equalizada, nós podemos ter problema na bacia. Então eles querem ser ouvidos, eles querem postar as suas reivindicações e mostrar alguns caminhos. E no inverso, eles contribuem. Hoje temos dispositivos de irrigação muito mais econômicos do que tínhamos 20 anos atrás, porque eles sabem que se gastar muita água pode faltar. A indústria tem efetivado o reuso, que é uma coisa que a gente aperta eles para eles reusarem a água. Estão fazendo diversas indústrias no Brasil já fazem reuso, mostrando o quê? Mostrando colaboração no sentido de fazer gestão, é cada um agir por todos e ao mesmo tempo dentro do seu setor, para que nós não tenhamos que fazer dentro de uma crise hídrica, suspender uma outorga, evitar alguma coisa que esteja sendo usada de recursos hídricos. Então, para que isso não aconteça, precisa da participação de todos. A representatividade no comitê, ela tem que ser melhorada. Vou dar um exemplo, por exemplo, de São Paulo. Se eu tenho o órgão máximo da indústria, hoje a gente fez um trabalho, então os representantes da indústria nos comitês falam pela indústria. Antes falavam às vezes localmente. Então essa representatividade ela tem que ser praticada e toda vez ela tem que ser lembrada que nós estamos trabalhando numa bacia, mas uma bacia não é estanque. As bacias se completam. A água que vem de Montante vai passar pela bacia de Jusante e assim consequentemente. Então precisamos ter uma união de forças, e essas instituições a nível de Estado são as fortes, precisam contribuir. Tem evoluído. Gostaríamos que fosse um pouco mais rápido, célere, mas tem evoluído a representatividade também. E por fim, Lupercio, eu queria aqui também aproveitar a experiência paulista, a tua experiência como gestor no Estado de São Paulo, para botar uma componente que eu percebo de forma paroquial dentro do próprio Paranapanema, que é uma das instâncias de governança que nós precisamos atrair muito fortemente para dentro do processo de gestão, são os municípios. Não existem águas municipais, só existem águas estaduais e águas federais. Então, reforçando essa questão da representatividade, que você passasse essa experiência de São Paulo, inclusive, aqui, para quem está nos acompanhando nessa entrevista, porque é uma coisa que nós estamos tentando valorizar muito, inclusive no Paraná, tentando fazer com que isso aconteça de maneira mais efetiva. Os municípios, em geral, no Brasil, e eu vi isso claramente quando eu fui coordenador do Fórum de Comitês, os municípios têm pouca participação a nível de Brasil. Em São Paulo, a gente vem fazendo um trabalho de muitos anos, onde o prefeito, ao entrar na prefeitura, ele já tem, às vezes, um corpo técnico dentro da prefeitura que cuida de trabalhar no comitê, nas câmaras técnicas, então já tem essa percepção municipal. Mas os municípios começaram a perceber que eles precisam também desenvolver ações. Esse foi o maior avanço nosso em São Paulo. Fazer o município entender que ele precisa também implementar algumas ações sem depender do comitê, mas ouvindo ao comitê. Então, ações de educação ambiental,
ações de você instruir pessoas de como usar a água, um uso racional, não desperdício, é uma ação que a gente vem sendo feita. Nós temos, evidentemente, um apoio do governo há muitos anos no trabalho que tem sido feito nos comitês de bacia. Para você ter uma ideia, São Paulo já tem mais de 4.000 empreendimentos nesses quase 30 anos de investimento em ações deliberadas pelos comitês de bacia, com retorno fantástico a nível de tratamento de esgoto, a nível de abastecimento de água, a nível de você levar o lixo urbano para aterro regularizado. Então, esse trabalho é um trabalho que vem sendo feito há muitos anos. Também considero que isso em São Paulo é irreversível. O meu incentivo, quando eu encontro um prefeito, é sempre dizer para ele o seguinte: quem exerce a função de regular, de cuidar dos recursos hídricos, é o município. Então, ele precisa estar dentro do comitê ouvindo, ou colocando seus técnicos ouvindo, para poder praticar e não ter problemas no futuro de falta de água. Essa ação conjunta, ela é necessária. Hoje os prefeitos entendem, alguns entendem, que você, por exemplo, você tem um manancial de abastecimento, aquele rio não nasce no teu município, nasce no município que está montante. Então, mesmo que você cuide da sua água, alguém tem que cuidar junto. E esse é feito dentro do comitê de bacia, é feito dentro de um plano. Então, essa coisa de instruir, incentivar, é uma coisa que tem que ser feita a todo momento. Os municípios precisam estar presentes dentro dos comitês, até porque os municípios têm um orçamento. Isso é fundamental para fazer governança dos recursos hídricos. Bom, pessoal, infelizmente nós temos que encerrar aqui o nosso tempo, né, da entrevista com o Lupercio. Foi um prazer aqui poder desfrutar da experiência do Lupercio. Tenho certeza que para vocês também foi uma boa experiência estar aqui escutando as contribuições de uma pessoa que tem uma experiência larga aí na gestão de recursos hídricos e só pode trazer boas informações aqui para dentro do 23º Incobe. Eu queria agradecer mais uma vez ao Lupercio. Seja bem-vindo ao Paraná, né? Estamos aqui, mesmo de forma virtual, como anfitriões aqui do evento, e é sempre um prazer estar com o amigo aqui